do Seminário Agro em Questão, Alimentos Saudáveis, Sistema de Produção Orgânico e Convencional, rumo à segurança alimentar, passamos agora à mesa redonda, que abordará os desafios do Brasil para alcançar a segurança alimentar. Para moderar esse tema, convidamos ao palco o advogado e engenheiro agrônomo, especialista e doutorando na área de agrária e ambiental, é presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, da CNA. Nos últimos 20 anos, exerceu diversos cargos e funções no setor público, programas e projetos internacionais relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade. Bem-vindo, doutor Rodrigo Justus de Brito. Nosso primeiro debatedor nasceu em 2 de maio de 1942, em Belo Horizonte. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1964. Foi técnico de desenvolvimento econômico da Sudene, de 66 a 67. De 68 a 73, foi o diretor da CBE, uma empresa de projetos econômicos financeiros da Palmasa, Azulejos Vázias de Palma e da Companhia Itacolomi de Cervejas. De 1985 a março de 1986, foi presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. De 87 a 2007, foi deputado federal. Em 1967 a 1973, foi professor da Fundação João Pinheiro, da IPUC Minas Gerais, e da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC de Minas Gerais. Foi secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, de março de 1991 a 1994. Foi ministro da Previdência de 2001 a 2002. É consultor sênior da CNA. É professor convidado da Fundação Dom Cabral. Seja bem-vindo, ministro Roberto Lúcio Rocha Brant. O nosso segundo debatedor é engenheiro agrônomo e agricultor, coordenador do Centro de Agronegócios da FGV e embaixador especial da FAO para cooperativas. Foi professor do Departamento de Economia Rural da Unesb e presidiu a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, CONSAG, Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp, da SRB, Sociedade Rural Brasileira, a BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e da ACI, Aliança Mundial das Cooperativas. Ele também atuou como secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, nos anos de 93 a 94, e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos anos de 2003 a 2006. Seja bem-vindo, ministro Roberto Rodrigues. Com a palavra o moderador da mesa redonda. Bem, boa tarde a todos. Aqui agora nos incumbe esse painel final aqui, é uma mesa redonda, depois de tudo que já foi dito aqui pelos demais palestrantes. Eu fico feliz pelos painéis anteriores, quando nós tivemos a ideia de fazer esse evento. Ele teve a função de desmistificar conceitos relacionados não só à questão da agricultura convencional, da agricultura orgânica, das questões e dos problemas relacionados ao uso, né, dos produtos, dos agroquímicos, que aqui foi bem explanado aqui pelos antecessores, e as potencialidades do Brasil, né, que é um gigante adormecido, né, em crescimento, e que o país tem lições de casa a fazer, né? Se nós queremos chegar lá, de fato, né, nos consolidarmos na nossa posição, então o país tem o seu dever de se organizar para que nós tenhamos sucesso no futuro, produzamos cada vez mais seguros os alimentos, qualidade, de forma que o Brasil possa realmente ocupar o seu lugar nessa conjuntura da segurança alimentar. E temos aqui os nossos dois convidados, os ex-ministros, né, Roberto Rodrigues e o Brant, aqui, que é da casa, também, nosso companheiro, e para colocar sua visão no que se refere a essas questões de quais são os principais desafios, considerando, inclusive, o fato de que o Brasil é um país de diferenças, né? Nós temos produção de primeiro nível em várias categorias e temos também
áreas que o país precisa melhorar a assistência técnica, melhorar a gestão, a questão do apoio estatal, né, para haver um nivelamento mínimo de qualidade em todas as áreas da produção. Então, agora, eu acho que passo a palavra primeiro ao ministro Brant e, em seguida, ao Roberto Rodrigues. Bem, o tema que está proposto aqui para nós é segurança alimentar, na perspectiva do Brasil. A segurança alimentar, como tudo nesse mundo, passou a ser medido a partir de 1996. É claro que medir os processos e os índices é ilustrativo, torna a comunicação mais fácil. Mas essas medições, elas acabam encobrindo mais coisas, às vezes, do que revelam. Mas é com elas que nós temos de trabalhar. Esse índice, ele combina, né, a chamada acessibilidade, né, a capacidade que as pessoas têm de comprar efetivamente os alimentos, a disponibilidade, que é a existência física desses alimentos, e a qualidade. Eu vou ficar um pouco aqui nos temas da acessibilidade e nos temas da disponibilidade, que eu acho que esse é o principal papel do Brasil numa escala mundial. Que eu acho que falar em segurança alimentar no Brasil, a gente está se reportando mais ao mundo do que propriamente ao Brasil. Embora, para minha surpresa, eu fui estudar um pouco esses índices, a posição do Brasil no índice de segurança alimentar não é brilhante. Na verdade, em 1915, nós éramos o 37º país, abaixo da Arábia Saudita, do Bahrein, do Chile, de vários países latino-americanos. E, em 2016, nós escorregamos para 41º. O nosso índice aqui é de 0 a 100, em que 100 é o máximo, né? Os Estados Unidos são 89, o Brasil está com 67. Nós estamos mais perto de 50, que é o índice da Índia, do que de 100, que é o índice do que de 89, que é o índice dos Estados Unidos, e, por surpresa minha, da Irlanda. Então, antes de eu falar na capacidade ou na contribuição que o Brasil teria a oferecer para a segurança alimentar do planeta, né, segundo esses mesmos fóruns globais de segurança alimentar, nós temos hoje aproximadamente 800 milhões de pessoas ainda subnutridos no mundo, e eles estão claramente localizados em 2 pontos do planeta, né? A África subsaariana, a África Ocidental e vastas porções da Ásia. Há países que têm um índice 20, de 0 a 100, eles estão índice 20. Nós temos aí a Síria, o Iêmen, Burundi, República Democrática do Congo. Então, o mundo é muito desigual em termos de segurança alimentar. Mas, antes de falar do papel que o Brasil pode representar no esforço global, em termos de humanidade, que é isso que interessa, né? A humanidade é muito mais importante que os países. As fronteiras são criações humanas relativamente precárias e talvez desastrosas, mas nós ainda estamos longe da sua abolição. Mas eu queria reportar essa coisa, essa surpresa de que o Brasil tem uma posição que não é brilhante em termos de segurança alimentar. Ou seja, isso significa, como nós somos o 3º maior produtor de alimentos do mundo, é uma situação até chega a ser constrangedora. Ou seja, há várias áreas do país em que a alimentação é insuficiente para os padrões médios considerados adequados para uma vida saudável e ativa. Então, nós temos ainda muito a percorrer no campo de tornar as pessoas brasileiras, os brasileiros com mais bem-estar. Nós não podemos negar que, nos últimos 20 anos, muito esforço foi feito, mas ainda há muitíssimo por fazer. No plano da redução das desigualdades, no plano da redução da pobreza. E eu me sentiria mal se eu falasse em aumentar a produção agrícola, se eu não me referisse, primeiramente, a essa coisa mais importante de todas. Mais bonito do que alimentar o mundo todo, já que nós temos fronteiras, eu acharia que seria bonito alimentar os brasileiros todos. Como nós não estamos submetidos a nenhum choque de oferta, embora nós tenhamos as variações climáticas, mas, dada a nossa diversidade territorial, nós sempre estamos produzindo muito. O ano passado foi um ano difícil em termos climáticos e nós produzimos 187 milhões de toneladas de grãos.
Deveríamos ser 206, mas é uma diferença pequena em termos de alimentar os brasileiros. Então, eu acho que nós nunca podemos perder esse foco, não. Eu, como não sou economista de formação, embora eu tenha sido professor de economia há muitos anos, toda vez que eu vejo esses grandes agregados econômicos, consumo, investimento, eu não penso no número, nem numa equação, eu penso que tem pessoas atrás disso, porque, na verdade, não há processos sociais, há vidas humanas em movimento. Esses são os processos sociais verdadeiros. E nós não podemos perder isso de vista, por mais que a gente esteja se dedicando profissionalmente a uma outra etapa, a um outro aspecto da vida do país. Então, não vamos perder de vista que, se o Brasil é o terceiro país produtor de alimentos no mundo, ele deveria ser entre os 10 países em que houvesse mais segurança alimentar para toda a população. Porque, no caso aqui, o que está faltando mesmo é renda para adquirir a comida necessária, né? E o Estado tem um papel nisso muito grande. A rede de alimentação infantil, por exemplo, que o Brasil montou, já tem uns 20 anos, ela funciona razoavelmente bem, e ela tinha de funcionar muito mais. E os programas de transferência de renda também, eles têm de continuar. Não é um capítulo que nós possamos fechar, mesmo porque, se na minha geração o país crescia 4%, 5% ao ano, e as oportunidades brotavam para todas as pessoas que tivessem um grau de conhecimento razoável, hoje as coisas se modificaram muito. A capacidade do Brasil de crescer no longo prazo reduziu-se muito. Nós estamos vivendo um transe extraordinário e excepcional, em que 2 anos seguidos nós perdemos quase 4% do PIB por ano, num transe em que a renda per capita do brasileiro retroagiu a 2010 e talvez só recupere um nível equivalente em 2020, quer dizer, uma década inteira perdida num país ainda pobre, mas, mesmo quando nós superarmos isso, é muito difícil a gente imaginar que o país vai ter a capacidade de crescer no mesmo ritmo que ele acostumou-se a crescer no passado. O tempo vai nos confirmar ou desmentir, mas nós agora estamos num planeta que cresce muito menos, e é muito difícil você crescer muito rapidamente num canto do planeta quando o resto do mundo não cresce. Nosso crescimento mais recente deveu-se muito ao crescimento inusitado da China, e que já não existe mais naquela dimensão, naquela magnitude. Então, essas são as palavras que eu quero iniciar. Segurança alimentar, para mim, quando eu fecho os olhos, são pessoas comendo aqui no Brasil, no Nordeste, na Amazônia, nas periferias das grandes cidades. Dito isso, eu sempre, quando comecei eu sou produtor rural, produzo café e leite lá no sul de Minas, mas envolvido profissionalmente com essa atividade tem pouco mais de 6 ou 7 anos, como pessoa que pensa os problemas do agro brasileiro. E uma coisa que sempre me surpreendeu é que a produção agrícola e pecuária, diferente dos outros setores produtivos, ele é objeto de muita paixão política. Nós nunca conseguimos separar a função de produção agropecuária com os chamados papéis sociais da agricultura. Porque as pessoas costumam pensar com base em modelos que já não existem mais, porque os fatos da vida mudam rapidamente, mas a capacidade do ser humano de se adaptar a essas mudanças é pequena. Os dados armazenados na memória, em forma de ideias, de concepções, eles perduram muito tempo. É muito difícil a pessoa estar constantemente contemporânea do seu próprio tempo. E, quando você fala de pessoas, isso é muito claro, mas quando você parte de sociedades, é mais grave ainda, porque a sociedade demora mais tempo ainda a mudar a sua visão das coisas. Tudo muda, mas as ideias com que as pessoas interpretam e compreendem o mundo continuam antigas. Então, nós, no Brasil, costumamos pensar na agricultura com a mesma mentalidade, com o mesmo mindset de 1940, 1950, em que o setor era o patinho feio da estrutura produtiva, e que o único recurso para o país crescer era transferir recursos da agricultura para o setor industrial, e comercial e urbano. Era a única maneira de aumentar a produtividade. Não passava pela cabeça de ninguém que a produtividade da economia pudesse crescer com base na produção primária.
E eu cresci assim. Eu comecei a estudar economia, isso era assim. Eu lia o Celso Furtado, Caio Prado Júnior, todo mundo deplorava o peso do setor primário na economia brasileira. Sem poder adivinhar, claro, ninguém enxerga o futuro, é que 30 ou 40 anos depois, era exatamente o setor primário era o setor mais produtivo da economia, o mais competitivo, o único capaz de competir em todo o planeta, sem subsídios e sem falsificações das leis econômicas, e que a esperança que nós temos de sofrermos uma transformação estrutural na economia brasileira. Mas sempre a grande agricultura, a agricultura capitalista, a agricultura voltada para o mercado, sempre foi vista com olhos de desconfiança, porque parece que, na distribuição das atividades produtivas, a agricultura foi deixada para atender outro tipo de função, que não é de produzir comida, nem de produzir matérias-primas, mas sim de manter as pessoas vivendo naquele ambiente pastoral que povoa a nossa lembrança, mas que não existe mais em parte alguma. Eu estava lendo há poucos dias, no New York Times, uma matéria interessante foi dada em primeira página. O New York Times é uma revista, é um jornal urbano, de costas para o campo. Um artigo do professor da Universidade Estadual do Oklahoma, dizendo o seguinte, que com essas preocupações com o meio ambiente e com a mudança global, a melhor saída para a agricultura nos Estados Unidos e no mundo é incentivar a grande agricultura, o que ele chama de factory farming, porque exatamente essa é capaz de se apropriar das inovações, de se apropriar das tecnologias e ter os recursos de capital necessários para fazer conservação de solo em grande escala, o uso mais racional do solo, o uso mais racional da água, o uso mais racional de sementes e fertilizantes e até do tema que nós estávamos tratando há pouco, dos agroquímicos ou dos chamados agrotóxicos. E ele lembra que, em 1900, 40% dos americanos trabalhavam na agricultura. Hoje, só 1% trabalha na agricultura. E que 80% da produção agrícola americana, toda ela, é realizada por 8% das fazendas americanas. 168 mil fazendeiros, dizer assim, cabe numa cidade média de Illinois ou de Indiana. São todos os empresários que produzem tudo que os Estados Unidos consome e exporta para o mundo. Nós vimos hoje aqui, na exposição da FAO, os Estados Unidos é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. E é também o segundo maior consumidor, logo depois da China. Então, essa é essas coisas são importantes e a gente tem de meditar sobre elas, porque a gente tem de tirar o véu da mentalidade utópica quando nós estamos falando na economia da agricultura. É claro que a economia da agricultura pode incorporar todas as formas de produção, todos os sistemas possíveis e todas as formas de vida possíveis. Elas não são incompatíveis, umas não lutam contra as outras. Isso essas falsas dicotomias, agricultura convencional, agricultura orgânica, que dicotomia é essa? Você pode ter 2 formas, ou 3, ou até 4 de produzir. E à medida que a agricultura orgânica vai sendo objeto também de pesquisa, ela vai poder aumentar muito a sua produtividade e baixar muito os seus custos. Não existe incompatibilidade nenhuma, porque se toda a agricultura do mundo pudesse ser orgânica, seria muito melhor. Ela só não é orgânica em todo o mundo por necessidade de produzir uma quantidade imensa de comida para atender 7 bilhões de pessoas hoje e 9 bilhões daqui a 30 anos. Mas ela devia ser objeto pelo Estado de pesquisa permanente, com o mesmo cuidado que se faz com a outra. Então, não há sistemas que competem entre si, como também não há sistemas de vida que competem entre si, a grande agricultura e a pequena agricultura. Isso também depende até quase de produto, porque uma grande fazenda de café pode ter 400 hectares, não precisa ter 5 mil. Então, nós temos de nos acostumar com a diversidade e tirar o manto da ideologia, né? As questões fundiárias, por exemplo, envenenam as relações campo-cidade. Quando eu falo com as pessoas que a área de grãos do Brasil, hoje,
ocupa aproximadamente 60, 63 milhões de hectares, e que nós dedicamos 88 milhões de hectares a programa de reforma agrária, são desapropriações já feitas, assentamentos já feitos, eu falo, isso é uma questão de custo-benefício. É nessa direção que nós devemos seguir. Para cada 1 hectare de agricultura comercial, nós devemos ter 1,5 hectares de agricultura de reforma agrária, cuja produção a gente não sabe qual é. É esse o caminho ou seria outro caminho? Educar grande parte dessas pessoas para as atividades do século XXI. Metade de todas as ocupações que hoje permeiam o mercado de trabalho não existirão dentro de 10 ou 20 anos. É uma coisa que ninguém mais duvida disso. É interessante que as universidades, as escolas técnicas continuam formando as pessoas para fazer as mesmas coisas. Ninguém pergunta se essas coisas vão existir daqui a 10 ou 20 anos. Então, o meu sonho é ver aquilo que eu falei no começo, ou seja, que nós possamos dar, através de todos os mecanismos possíveis, pela igualdade de oportunidade, pela educação e pelos programas de distribuição de renda, que a gente possa fazer com que todos os brasileiros tenham segurança alimentar. Agora, o Brasil tem um papel no mundo para produzir muito mais do que ele produz hoje. E isso é um dos únicos motores que nós temos à nossa disposição para construir um outro patamar de crescimento para o país. O Brasil pode ser uma potência agrícola com tudo que isso significa. Significa o quê? Produção interna de insumos, alta tecnologia aplicada aqui no Brasil e desenvolvida aqui no Brasil, empresas internacionais mudando para o Brasil para trabalhar aqui. Então, a agricultura hoje é um conjunto de coisas muito complexas. Agora, que agricultura é essa? Uma agricultura baseada na inovação, na tecnologia e na empresariedade. Uma agricultura capitalista que não tenha medo de dizer esse nome, capitalismo. Eu não tenho. Eu falo toda hora capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é simplesmente a forma normal das pessoas funcionarem no processo econômico se for deixada a elas a liberdade de agir conforme a sua natureza e seus instintos. Isso é capitalismo. Não é uma criação do homem. Toda vez que você solta os homens num espaço institucional qualquer e fala que vocês são livres, daqui a um ano você volta lá, tem uns produzindo, outros distribuindo, outros vendendo e outros consumindo e prestando serviços para aquele sistema, e o sistema vai se dinamizando e crescendo. Então, e esse tipo de agricultura é que nós temos de incentivar no país. Se nós colocarmos isso no horizonte, essa é a grande estratégia de crescimento do Brasil, que está disponível para nós nos próximos 10 ou 20 anos. O Brasil tornou-se hoje quase a última fronteira agrícola do mundo. A União Europeia, que é uma potência agrícola, ela tem dificuldade, ela não tem áreas mais para onde se expandir. Ela vive sob severas limitações habitacionais, exatamente pelo congestionamento urbano, em que campo e cidade se interpenetram e misturam. É difícil de separar uma coisa por outra. Quem voa de avião por lá que vê aquilo. O campo está junto da cidade. Então, isso tem limites óbvios. Os Estados Unidos também têm diferenças geográficas muito grandes. É muito difícil aumentar a agricultura na Califórnia ou no oeste dos Estados Unidos pelas severas limitações de água, porque lá a agricultura compete com a indústria e com o consumo humano, medido a cada ano através de um programa de uso de água. Outras áreas são montanhosas, né? Outras áreas são sujeitas a invernos rigorosos demais. Então, a China, mais ou menos chegando no seu limite, a Rússia tem. Então, nós somos o país que vai poder alimentar os homens que vão nascer daqui até 2050, porque os elementos culturais já estão dados. Se não for 9 bilhões de habitantes, vai ser 8 bilhões e 800, que ainda vai continuar nascendo muita gente na Ásia e na África. Então, qual é o papel das pessoas que pensam sobre a agricultura e do Estado brasileiro em relação à agricultura? É remover essas chamadas incertezas institucionais que cercam a agricultura brasileira. É liberar a agricultura, assumi-la como uma atividade econômica capitalista que está chamando por novos capitais, novas tecnologias, com os limites da prudência e do bom senso. Nós temos de assegurar que o Código Florestal, que foi resultado de um dos maiores acordos entre facções inconciliáveis, seja efetivamente aprovado, porque no dia seguinte que ele foi aprovado, entraram vários pedidos para considerá-lo inconstitucional, porque nós aqui, eu fui constituinte,
nós criamos uma Constituição para tornar o país inviável. Não porque ela contenha coisas erradas em si mesma, ela foi generosa, só que ela foi discutida e votada um ano antes da queda do Muro de Berlim. E uma Constituição que não fez contas. E o pior disso, ela regulou todos os aspectos da vida nacional. Então, todos os aspectos da vida nacional estão submetidos ao crivo da constitucionalidade, qualquer coisa que você pensa. Então, nós estamos com um Código Florestal cuja votação foi uma epopeia, envolveu o país inteiro, as pessoas interessadas, é a mais rigorosa legislação ambiental do mundo, pelo menos no que diz respeito à agricultura, sem dúvida nenhuma. Não existe reserva legal no mundo. Existe, Roberto Rodrigues? Você voa pela Europa, não tem área de proteção ambiental em rio nenhum. Não é que não tenha de ter, não. É que quem nos manda fazer isso são pessoas que não fizeram isso. Mas vamos fazer. Nós fizemos um acordo, é esse que nós vamos cumprir, mas nós precisamos que ele entre em vigor, porque ele estabelece uma série de incertezas, enquanto ele não estiver em pleno vigor. Né? O nosso famoso ex-diretor da Receita Federal, Everardo Maciel, dizia uma coisa extraordinária: o Brasil é um país em que nem o passado é previsível, porque qualquer dia você pode descobrir que o passado é outro. Então você, mas eu fiz, estava permitido, não, mas agora é outro. Então, se o passado é imprevisível, o futuro torna-se impossível de enxergar. Então, eu acho que o que a agricultura brasileira precisa de previsibilidade institucional. A chamada insegurança jurisdicional, né, que afasta tanto investimento, torna os juros mais caros, torna o risco de investir muito maior. Então, acabar com isso, de um lado. De outro, mais uma vez, afastar a ideologia da presença do Estado na economia. Enquanto o Estado for responsável por logística, nós não teremos logística. À medida que o Estado foi se afastando lentamente, você já está criando rapidamente vários sistemas. Você vê o sistema do Arco Norte, por exemplo, com dinheiro privado, você já tem portos já começando a ficar disponíveis, você tem embarcadouros, tem companhias de navegação, tem terminais ao longo do Rio Amazonas, etc. E você tem de dar o Brasil todo em concessão. Não é o Brasil a pátria, o Brasil é uma coisa imaterial. Nós confundimos a pátria com um pedaço de chão. Nós não podemos vender terra para estrangeiro porque nós estamos vendendo soberania. Soberania é uma coisa abstrata, é o poder do Estado exercer a sua jurisdição sobre um pedaço de solo. Essa soberania ela permanece. Quem corre risco em comprar terra do Brasil não é o Brasil, é o estrangeiro. Se eu fosse estrangeiro, eu jamais compraria terra no Brasil. Definitivamente, porque aqui o passado, nós não sabemos qual é o passado ainda, né? Não chegamos ainda a um acordo sobre o nosso passado. Então, o que eu acho que é o papel que nos cabe daqui para frente, em termos de segurança alimentar no planeta, é nos tornarmos aquilo que as pessoas esperam que nós sejamos. Produzir o dobro do que produzimos hoje, nos próximos 20 anos. E, para isso, não é preciso dinheiro do Estado, porque não há dinheiro do Estado agora, só em 2030 e poucos. Ninguém se engane. Ninguém se engane, eu estou acompanhando isso cada passo. Com tudo isso que está aí, com a PEC do teto, a dívida pública vai crescer para 90% nos próximos 3 anos, que é o limite último. Nós só vamos voltar à normalidade daqui a 5, 6, 7 anos. Não é nada menos do que isso, porque nós temos embaraços que são permanentes, e que nós não vamos mudar numa geração. Agora, se liberar a agricultura institucionalmente e valorizar o que ela tem de melhor, que é o empresário, a pessoa que corre riscos. Eu falo o seguinte, está faltando aqui, a CNA vai até lutar um pouco para isso, está faltando a gente escrever para os brasileiros a história da agricultura moderna do Brasil, mas não a história dos números, tanto de produtividade, tanto de produção, não. Quero saber a saga das pessoas que fizeram isso. Isso foi feito por pessoas que saíram lá do Rio Grande do Sul, venderam poucos hectares de terra, arranjaram uma caminhonete, puseram todos os bens na carroceria, puseram a mulher e os 2 filhos e foram para o Mato Grosso, onde não tinha médico, não tinha cidade, não tinha escola. Essas pessoas fizeram a agricultura do Brasil. Não foi Embrapa, não foi o banco. Porque se você pegar a Embrapa, pegar o Banco do Brasil, pegar tudo que você quiser e botar na África e voltar lá 10 anos depois, acabou, não tem nada lá. Por quê? Não tem um empresário. Sociedades tribais não geram pessoas capazes de correr riscos, não geram pessoas capazes de trabalhar para se apropriar do lucro, pessoas que querem ficar ricas. Quem não quer ficar rico não deve ter atividade econômica, deve mexer com outra coisa.
Então, o que falta à agricultura brasileira para explodir é pesquisa, claro, tudo isso, é logística, mas tudo isso dá para a iniciativa privada. Nós só precisamos de leis, mas leis que liberem, que sortem esse país e que abram as portas do Brasil para o capital internacional, para as pessoas, porque nós temos os agricultores aqui, coisa que ninguém tem. Quem é que tem essa quantidade de gaúchos sobrando em lugar do mundo? Não tem. O paranaense, o paulista, as pessoas estão esbarrando umas nas outras. A nossa agricultura é tarefa de imigrantes. Só o imigrante é que é a semente que transforma as sociedades. Os Estados Unidos é o que é por causa dos imigrantes, e os piores eles recebiam, irlandeses, poloneses, judeus, russos, fugidos, piores, não no sentido humano, no sentido de pessoas sem dinheiro, sem coisa nenhuma, pessoas abandonadas, deserdadas, exiladas. Essas pessoas fizeram o maior país do mundo. Então, nós aqui, como somos grandes demais e nós somos muito no fim do mundo, nós fizemos a imigração interna, até isso nós tínhamos esses poloneses, irlandeses e judeus russos aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, e eles abriram as fronteiras do país. Então, está lá. Isso não foi dano ao meio ambiente, não foi nada. É como disse a nossa professora Heloísa, e eu gostei muito dessa equação, a gente é obrigado a falar sempre em custo-benefício, ela falou risco-benefício. Não existe país risco zero. Nós ocupamos o Planalto, ocupamos o Cerrado, isso tem algum risco ambiental? Certamente terá. O que nós precisamos aprender é colocar as coisas na balança. E é exatamente isso é que é o recurso, o tesouro da agricultura brasileira. É a atividade mais humana que nós temos. Então, o meu sonho é fazer na nossa editora aqui, é convidar uns jornalistas ou romancistas para fazer a história romanceada dessa saga, que é uma saga recente que ninguém conhece. Na aventura dessas pessoas, para que o país possa até agradecer a eles o que eles fizeram por nós até hoje. Porque não foi o Estado que fez, não foi o crédito rural só que fez isso, nem só a Embrapa. Foi essas pessoas, se elas não tivessem pegado na mão para fazer, não teriam feito. Então, aí, continua a capacidade humana sobrando no Brasil. Agora, é preciso, então, esse grande choque institucional na área de logística, na área de segurança do alimento, porque muitas das dificuldades nossas na área de regulamentação de sanidade vêm de problemas institucionais. Nós não investimos nada na Anvisa, nós não abrimos a Anvisa e nós deixamos que as coisas todas se politizem excessivamente. Então, essa é a minha visão de uma pessoa que não é especialista em nenhum desses campos e, por isso, posso fazer uma espécie assim, de voo de pássaro. Eu estava falando com o Roberto Rodrigues, nós, da nossa geração, vivemos numa única existência, 3 eras distintas, que não se parecem umas com as outras. Nós estávamos vivos em 1940, 1950, todas as estradas do Brasil eram de terra, a gente andava de jardineira no meio da poeira. Depois, na década de 60, 70, 80, vimos essa explosão industrial. E vemos agora a segunda revolução industrial, da eletrônica, de tudo, as comunicações, né? Quando eu casei, a cidade em que eu morava, que era São Luís do Maranhão, não tinha telefone para fora da cidade de São Luís. A gente se comunicava com o telefone, com o telegrama Western, que era uma empresa inglesa, que tinha um cabo submarino, que ia para o Rio de Janeiro, lá o correio assumia aquilo e entregava em casa. Então, o Brasil é capaz de fazer transformações inacreditáveis. E isso, olhando para trás, é que a gente tem um pouquinho de esperança pela frente. Agora, o nosso desafio é político, é cultural, é institucional, é libertar o país. Eu acho que, fazendo isso, nós estaremos trabalhando para a segurança alimentar da nossa gente aqui e do resto do planeta. Porque, se nós fracassarmos aí, talvez o planeta tenha problemas. Não na nossa vida, mas daqui a 20 ou 30 anos. É isso. Agora, o professor Roberto Rodrigues vai fazer a sua explanação. Oi, gente. Depois que o Roberto Brandt falou, eu e o Roberto vivemos estado de terra, não tinha telha, tudo verdade. Estava pensando, o Rodrigo tem 50 anos. Eu e o Roberto e o Rodrigo que são 200 anos contemplando vocês. Então, você entenda um pouco esse negócio que o Roberto está dizendo aqui. E esse tema, aquele do Gerardo Maciel, que nem o passado é previsível, eu vou falar sobre segurança alimentar do futuro, né? Olhar para frente.
Então, tem uma frase do economista norueguês, chama Niels Bohr, que é genial. Ele diz: é muito difícil fazer previsões, especialmente quanto ao futuro. Previsão quanto ao passado, eu tenho a resposta. Quanto ao futuro, é mais difícil ainda. Mas eu tenho um slide que eu quero colocar aqui, só para vocês olharem o que nós vamos discutir aqui. Esse slide é resultado de um... Tá, obrigado, tudo bem. Obrigado. De uma instituição chamada Global Food and Drink Trends, que a cada 2 anos faz uma pesquisa sobre como é que o mundo está olhando o horizonte de desenvolvimento. E esse slide é interessantíssimo, porque mostra 5 idades críticas no mundo contemporâneo, a geração Z, que é até 20 anos de idade, que olha os 4 temas centrais do desenvolvimento, né? O que nós queremos mais? Ganhar dinheiro, ter uma carreira profissional exitosa, ter uma vida boa, com boa segurança alimentar e bem-estar social, ou ficar mais tempo com a família. Então, vocês vão observar o seguinte: salvo a meninada, até 20 anos, todos os outros estamentos de idade querem ter boa forma física e atlética, ou seja, querem comer bem. Então, segurança alimentar é o sonho de 4/5 da população do planeta. Até viver com a família ficou em segundo lugar para os 3 estamentos de idade mais avançada. Até porque muitos já perderam família nesse processo todo aí. Mas, então, vejam como a questão de boa forma física, que depende, evidentemente, de boa alimentação e exercícios físicos, é o tema central. De modo que segurança alimentar é o tema central na humanidade contemporânea e continuará a ser pelo futuro. Tanto é verdade que a ONU, olhando esse tema, segurança alimentar, fez uma previsão, que o Roberto citou aqui: no ano 2050, seremos 9 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, e até lá, para que haja segurança alimentar, é preciso aumentar a produção de alimentos em 70%, o que é um desafio portentoso. Eu sempre achei que esse negócio de 2005, esse exercício da ONU foi feito em 2010. Por que a ONU defende a segurança alimentar? Porque a segurança alimentar é a única garantia de paz universal. Única. E como a ONU tem o papel princípio de defender a paz, tem que defender a segurança alimentar, não é? E qual é o tema por trás disso? Um homem com fome é um homem bravo. Um homem com um filho com fome é um revolucionário. Milhares de homens com filho com fome, a guerra está declarada. Então, segurança alimentar é sinônimo de paz. Só que olhar em 2010 para 2050, 40 anos de prazo, de lapso de tempo à frente, é muito temerário. Quem faz essas contas olha para o futuro pensando no quê? Na tecnologia que conhece, naquilo que ela acha que vai ser gerado no futuro. Só que o processo de inovação é tão rápido e tão profundo que qualquer previsão acima de 10 anos é temerária. Então, eu acho que esse negócio de olhar para 2050, eu e o Roberto pensamos muito em 2040, porque nós achamos que chegaremos lá em boas condições físicas e atléticas ainda, com um pouco mais de 100 anos. Aliás, eu tenho uma ambição que é muito conhecida na classe rural brasileira, pretendo morrer aos 100 anos, assassinado por um jovem ciumento no flagrante. Quero ter uma morte gloriosa. Quem não tiver ambição na vida não vai a lugar nenhum. Tem que ter um pouco de ambição na vida. Já que vocês riram, vou fazer um pequeno parênteses aqui, contar essa história. Eu fiz uma palestra do Rio de Janeiro uma vez e terminei a palestra com essa brincadeira. O ambiente era uma palestra sobre agricultura, e era um momento de renda muito difícil, estava todo mundo baixo astral. Reunião de agricultor, em geral, de macho astral, só tem homem. Hoje aqui está muito melhor, mas aquele era de baixo astral mesmo. Então, eu quis terminar com essa brincadeira para alegrar um pouco a plateia. E terminou, tinha uma entrevista coletiva para a imprensa, e respondi a várias perguntas, tinha uma meia hora, todo mundo embora, ficou uma mocinha. No final, ela falou, falei, você tem alguma pergunta a mais, filha, que você não ficou respondendo? Não tenho pergunta, eu quero fazer um comentário. A sua palestra foi muito boa, parabéns pela palestra, só que no fim o senhor chutou o balde. Por quê, minha filha? Aquela coisa machista de uma assassinada por um jovem ciumento no flagrante. E ainda falei, não quero nem ver a cara do corno, foi um pouco de exagero. Mas no Rio de Janeiro pegava, né? Funcionava. Mas
Aí eu falei, mas por que machismo, filha? Machismo seria se quisesse morrer abraçado com um homem. Um flagrante daquela natureza é a coisa mais feminista que existe no mundo. E o senhor ainda tem cara de pau de falar isso? O que a sua mulher fala sobre isso? Eu falei, minha filha, eu terei 100 anos, serei viúvo, sou incapaz de trair minha mulher, jamais terei minha mulher. Então, foi uma coisa totalmente dentro dos padrões convencionais. Não é nenhuma... mais essa. E saiu batendo no pé, então achei muita graça. Estou contando para vocês o que foi, só para quebrar o gelo com vocês aqui agora. Mas, enfim, voltando ao tema que nos traz, segurança alimentar. Então, de novo, eu e o Roberto não queremos chegar a 2050, não temos muita expectativa disso. Mas, 2040, ok, 2030 e 2020. Por que 2020 é relevante? Porque a OCDE, em 2011, olhando o mesmo cenário, fez um estudo dizendo que até 2020 a oferta mundial de alimentos ia crescer 20%. Em 10 anos, 20%. Nós, aqui no Brasil, olhamos esse cenário, é trivial, vamos crescer aritmeticamente em torno de 2% ao ano, muito fácil para nós aqui no Brasil. Mas não o é para o mundo, porque a União Europeia cresce no máximo 4% neste período. Estados Unidos e Canadá, no limite superior, 15%, provavelmente 12%, 12% a 13%. Oceania, 15%, 14%, 15%. Os grandes países da Eurásia, a China, a Índia, a Rússia, em torno de 25%. E, para que o mundo cresça 20% em 10 anos, diz a OCDE, e não nós, o Brasil tem que ser 40%. Então, tem uma demanda de fora para dentro que é inédita na nossa história contemporânea. O mundo está pedindo, o Brasil cresça 40% para que o mundo cresça 20% e haja paz. Segurança alimentar e paz no mundo. Por que a OCDE, no que ela se baseia para dizer que nós podemos crescer? De novo, não somos nós que dizemos isso, é a OCDE. Né? Porque nós temos tecnologia tropical, sustentável, porque temos terra disponível e gente capaz. São 3 temas que nem outro país do mundo consegue reunir em conjunto. Então, falar um pouquinho sobre esses 3 temas rapidamente. Tecnologia tropical. Grãos. Nos últimos 25 anos, nós assistimos 90 até hoje, a área plantada com grão no Brasil cresceu 53%. A área plantada, 53%, em 25 anos. E a produção cresceu 261%. Tecnologia. E por que é sustentável? Porque nós temos hoje 59 milhões de hectares plantados com grãos no Brasil. Se tivéssemos hoje a mesma produtividade per hectare que tinham 25 anos atrás, seriam necessários mais 78 milhões de hectares. Em outras palavras, nós preservamos 70 milhões. Não é promessa, compromisso, sonho romântico. Nós fizemos isso. E quero ver qual é o país que fez isso, qual a competência nós fizemos. Então, eu fui presidente, como o Rodrigo falou, da Aliança Mundial de Cooperativas e passei uma boa parte da minha vida andando pelo mundo. Fiquei mais ou menos 25 anos visitando o mundo inteiro, antes, durante e depois da queda do Muro de Berlim. Então, assisti a ventania liberal que varreu o planeta. Visitei 81 países, pelo menos 2 vezes cada um, Não há, eu afianço isso com tranquilidade, nenhum país do mundo que fez a revolução tecnológica que o Brasil fez no agro com essa competência e com esse vigor. Nenhum país fez isso. Gente que faz isso, como o Roberto disse muito bem. Então, esse é um número para mostrar que nós temos uma tecnologia tropical sustentável. Preservamos, em 25 anos, 71 milhões de hectares. Em grãos, pegar em cana-de-açúcar, na pecuária, é tudo parecido com essa numerologia extraordinária de preservação ambiental que nós fizemos. Bom, então, tecnologia. Terra disponível. Esse é um tema complexo. O Brasil tem, todo mundo sabe disso, 851 milhões de hectares. O que ninguém sabe é que todas as plantas cultivadas no Brasil, todas, somadas, ocupam apenas 9,8% desse território, menos, portanto, de 85 milhões de hectares. O Brasil ocupa menos de 10% do território com todas as fazendas brasileiras. E somos o maior exportador mundial de café, suco de laranja, de açúcar, do próprio soja, de carne de frango, de tabaco, segundo em carne bovina, vamos chegar a primeiro esse ano, segundo em milho, quarto em suíno, quinto em algodão, e crescendo em tudo, em orgânico, crescendo em tudo, frutos, etc. Não é? Porque temos gente, tecnologia e terra disponível. E temos mais 20% de pastagem, ou seja, somar todas as fazendas brasileiras, agropecuariamente falando, não ocupam 30% do território nacional. Mais do que isso, 60% do território nacional
ainda são preservados com florestas do tempo de Adão e Eva. Então, nós temos uma condição espetacular de crescimento. O IBGE fala que nós temos ainda 79 milhões de hectares para cultivar, ou seja, cultivamos 85, podemos crescer mais 79 milhões de hectares. Não é verdade, porque com as legislações vigentes, com os parques nacionais, estaduais, municipais, privados, com legislação cloroflorestal, com as reservas APP, reserva legal, etc., com terras para índios, terras para quilombolas, tudo somado, na verdade, sobram só 15 milhões de hectares que podemos ainda implementar na área de agricultura, dos quais 10 a 12 viram de pastagens degradadas, que viram agricultura, e o resto de cerrado desmatado legalmente. A questão da terra, do desmatamento ilegal, não entra no nosso dicionário, não vamos tratar desse assunto. Então, podemos crescer ainda em torno de 20% do que temos hoje de área cultivada. Mas podemos crescer muito mais ainda em produtividade por área, com novas tecnologias que estão sendo introduzidas no país. Então, terra disponível, tecnologia. 3, gente. Gente, e acho que o Roberto tocou numa questão central. Eu fui outro dia fazer uma palestra em Aix-en-Provence, na Provença Francesa, numa universidade de agronomia que também é Aix-en-Provence. Me levaram para a reitoria, faz uns 3 anos isso, esperando que a plateia eram agricultores franceses. Eu tinha 72 anos na ocasião, ou 73, por aí. Quando eu entrei no plenário, tomei um susto, porque eu era o mais jovem do ambiente. Os agricultores europeus são velhos. Mas não, esse negócio de velho, vamos fazer aqui um break para estabelecer com clareza. Velho é quem tem 30 anos mais que a gente. Então, é um critério móvel de envelhecimento. Os outros que são, a gente não vai ficar nunca velho. Mas eu fiquei impressionado, que eu era o único jovem na plateia, com 72 anos. E perguntei para o cara, o que está acontecendo aqui? Os europeus, os jovens, não querem ficar no campo. Portanto, sucessão na agricultura europeia é um negócio dramático. Tanto que 1/3 da produção agrícola europeia, 1/3 é terra arrendada. Saúde, filha. Como apesar de você estar de preto e branco, aí é um negócio meio corintiano, não é que você tem um batomzinho vermelho, fica tricolor. Puta, nem falar de futebol hoje, Deus me livre. Cruz, credo. Perdi até o rumo agora, onde é que eu estava conversando. Então, como os velhos não podem tocar atividade e os jovens não ficam, 1/3 das terras são arrendadas, porque tem que estar produzindo. Né? Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil, eu estou em seminários praticamente todas as semanas, no Brasil inteirinho, andando baixo para cima. E tem uma característica, eu sou sempre, sistematicamente, o mais velho. O que é ruim para mim. Mas é ótimo para o Brasil. É ótimo, porque nós temos uma juventude competente. Eu dei aula na Unesp de Jabuticabal 37 anos. Vocês não imaginam, a meninada sai da faculdade hoje, você olha uma fazenda brasileira aí, está o menino no computador lá, sabendo quanto é o preço da soja em Chicago hoje, quantos navios estão atracados em Santos, qual é o preço do demurge do navio atracado no Paranaguá, se está chovendo ou não na Argentina, naturalmente, pedindo para não chover na Argentina, por razões óbvias, né? Não podemos defender tanto assim o Mercosul, né? Mas, então, sabem tudo. É uma atividade profissional competentíssima na área de gestão. Então, nós temos terra, gente e tecnologia invejáveis. E isso dá ao Brasil a condição, sob a ótica da OCDE, de crescer 40% em 10 anos. A pergunta que fica é, podemos? Respondo, sim, claro que podemos. A segunda pergunta, vamos? Não, não vamos. Por que não vamos? Porque não temos estratégia. Infelizmente, não temos estratégia para isso. Não estamos olhando isso de uma maneira adequada. Né? Que estratégia de opção? Pública e privada. Pública, são políticas públicas, coisa que vocês conhecem. Custo do Brasil. Logística e infraestrutura. Todo mundo sabe, não tem. Um saco de soja, um saco de milho lá em Lucas do Rio Verde custa tanto lá quanto transportar ele para Paranaguá. Então, você perde competitividade por causa da logística. Todo mundo sabe disso. É uma coisa há 20 anos conhecida e não se faz nada em relação a esse assunto. O juro é o mais alto do mundo. Imagina, o juro agora baixou para 14%. E o juro, você sabe, o juro é estabelecido, a Selic, com base na expectativa de inflação futura. A inflação ano que vem vai ser 5%. Um juro real 9%. Quem é que vai investir com juro de 9%? Uma loucura. Ninguém vai fazer um negócio desse. Né? Nenhum estrangeiro compra terra no Brasil com esse juros do crédito rural que está por aí. Então, são loucuras que têm que ser resolvidas do custo do Brasil. Segundo, política comercial. Gente, 40% do comércio mundial de alimentos hoje
acontece no âmbito de acordos bilaterais. Por que dois países... Bravo ela, hein? Eu flagrei. Eu vi. Lembrei umas coisas chatas, não vou nem contar, mas é. Mas cuidado. Começa assim. Ele foi morder a caneta, mas deu um tapa na mão dele. Eu assisti, eu vi daqui agora. Vou contar uma história para você lá fora, interessante. Mas 40% do comércio mundial agrícola no acordo. Por que dois países ou bloco de países fazem um acordo bilateral? Para aumentar o comércio. Por que aumentar o comércio? Aumentar emprego, riqueza, renda. Óbvio. Qualquer tonto sabe disso, né? Pois o Brasil não tem nenhum acordo bilateral relevante. Nenhum acordo bilateral relevante. É verdade que o ministro Serra hoje está tratando disso. Já foi para a Europa, atrás de acordo com a União Europeia. Então, o Mercosul não funciona. É um tango mal dançado. Não funciona. Temos que fazer essa coisa funcionar. Vamos para a Europa, vamos fazer o acordo bilateral Brasil e Europa, depois trazer o Mercosul é fundamental para nós. Mas vamos... Se não dá para ir junto, vamos separado, mas vamos depois juntar. Tem que fazer a coisa. Ficamos fora do TPP. A TPP é um desastre para o Brasil, um desastre. Porque não vamos concorrer com a Austrália para vender açúcar e carne para os Estados Unidos, para o Canadá, para os países do lado de cá do Pacífico, né? Vamos perder mercado no Japão, que é o nosso maior comprador de frango, para frango canadense. Vamos perder mercado para os Estados Unidos, para o Vietnã, para café. Vamos perder mercado no TPP, ficar fora desse negócio. É impressionante o nosso desastre. Já... Claramente, o Serra tem uma nova visão. Eu estou muito esperançoso de que a política comercial brasileira tenha uma nova dimensão agora. Então, política de renda. Então, política logística, né? Custo Brasil, logística, política comercial, política de renda. O Brasil é o único país do mundo importante, agriculturalmente falando, que não tem política de renda. 2 ou 3 exemplos. Crédito rural. A lei do crédito rural é de 1965, tem 51 anos. Não é possível. Claro que ela foi sendo remendada ao longo do tempo, mas a alma continua a mesma, com aquela burocracia, aquela inflexibilidade estúpida, não cabe mais, tem que mexer nisso, revolucionar essa questão. Seguro rural, modéstia à parte, fui eu que fiz, primeira coisa, fui no meu primeiro de governo como ministro, com o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura, fizemos o seguro rural. Tem 13 anos, não tem 10% da área brasileira segurada. Por quê? Porque o governo faz a parte dele, né? Então, tem que ter política pública, né? Legislações obsoletas, trabalhista, previdenciária, ambiental, tem que mudar. Então, tem uma estrutura, uma estratégia articulada que há muito tempo não temos. Inclusive, investimento em pesquisa e tecnologia. Eu fui ao Japão semana atrasada e fizeram lá uma exposição, Paulo, sobre energia. O que o Japão podemos fazer negócio de energia, nós já estamos atrasados em relação a eles. Mas o gap só tende a aumentar, porque eles põem mais dinheiro do que nós. Então, a tendência é aumentar. Nós estamos ficando para trás na tecnológica. A agricultura brasileira é a alavanca. Olha, gente, o agronegócio representa 22% do PIB nacional. Quase um quarto do PIB nacional. Gera 25% dos empregos do país, um quarto dos empregos. E a alçada comercial só existe possível porque é por causa do agronegócio. Nós sustentamos social e economicamente o país. Então, é preciso colocar mais dinheiro num setor que é dinâmico e avança de maneira positiva. E não podemos, agora, estrangeiro não pode comprar terra, o Código Florestal não pode ser aplicado. Tem umas loucuras. Agora, no moratório da sorte do Cerrado. Porra, o Cerrado, gente, o Cerrado é o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Segurança Alimentar. E é nosso. Com legislações adequadas, com sustentabilidade, com tecnologia, é possível fazer tudo muito bem feito no Brasil e avançar positivamente. Mas não é só o governo. Nós temos a nossa parte também. A questão tecnológica hoje não me impressiona. Hoje, em qualquer lugar que você vai, em qualquer fazenda brasileira, qualquer produtor rural, pequeno, médio ou grande, sabe que sem tecnologia não tem produtividade e, portanto, não competirá. E vai morrer. Então, a tecnologia hoje é uma coisa dada como certo. Todo mundo vai atrás. Gestão, nem tanto. Nós precisamos olhar bem isso, Bruno. Aqui na CNA, na OCB, na Rural, olhar mais a questão da gestão. Eu fui para a GV só por causa disso, para cuidar de gestão lá. Se você chega para outro dia eu fui na reunião de produtor de cana, eu sou produtor de cana, e perguntei lá para 20, o cara, quanto é o custo de produção nacional de cana? Cada um tinha um custo. Não tem custo. Nós não sabemos o custo. Quanto que faz? Porque a metodologia é diferente de fazer cálculo. Ninguém sabe. Gestão de recursos humanos. Hoje, uma máquina cortar cana custa R$1,5 milhão. Então, está um engenheiro para tomar conta dela. Né? Fora o desenvolvimento que passe toujours au redor da situação. Então, é muita tecnologia cara sem gente preparada.
Questão ambiental, gestão de risco, gestão tributária, fiscal. Há um processo, nós precisamos cuidar muito da questão da gestão, nossa parte. E, fundamentalmente, fortalecer as instituições de representação. O que eu estou vendo que o meu tempo está acabando, eu quero apressar um pouco, que tem um tema que eu quero falar para vocês. Tinha mais opção de slides, mas eu vou ficar só nesse aí, porque ele é muito interessante para o que eu vou dizer agora. Então, há uma demanda externa inédita para nós, porque sempre os países concorrentes quiseram brecar o país, de medo que a gente crescesse mais, agriculturalmente falando. Agora, não. E também é verdade que é ainda a posição acadêmica. Você é uma instituição acadêmica, mas a academia sempre acende o farol primeiro que os outros, né, e ilumina o horizonte. Então, é uma demanda notável. O Brasil cresça 40% em 10 anos, já passou metade desse período, para que o mundo cresça 20%. É notável, é uma demanda extraordinária, e não podemos. Mas isso se tiver uma estratégia adequada. O que falta para ter uma estratégia? Acho que esse aqui é o tema central para nós todos aqui. O que falta? Falta uma visão coletiva disso, né? Porque os países desenvolvidos têm subsídios aos agricultores, protegem os produtores. Porque o produtor é simpático, bonitinho? Não. Porque é a única garantia de segurança alimentar para os seus povos, para os seus consumidores. Então, os países desenvolvidos subsidiam a agricultura para proteger o consumidor. O produtor, naturalmente, se beneficia do processo, mas a visão estratégica dos países desenvolvidos é a proteção do consumidor, segurança alimentar, com qualidade. Não é um produto, qualquer produto, com qualidade. Certificação, cada vez mais exigente fica a população, o consumidor do mundo. Então, os países desenvolvidos fazem isso, protegem a agricultura para proteger o país e não o produtor rural. O New Deal do Roosevelt foi exatamente isso. Os Estados Unidos viraram o fio com a agricultura protegida pelo presidente Roosevelt naquele tempo. Então, é preciso olhar um pouco essa questão. A questão da sociedade brasileira como um todo defender a agricultura. E isso passa por comunicação mais adequada, mais interessante. E, numa democracia, e o Brasil, felizmente, é uma democracia, as políticas públicas só são definidas se a maioria da sociedade assim o quiser. Se a sociedade brasileira achar que agricultor é um cidadão de segunda classe, agricultor é uma atividade, esse cara que mexe com poeira, veneno, graxa, merda de porco, essa coisa nojenta toda, nós nunca vamos ter política pública adequada. Então, preciso olhar com uma outra consistência esse cenário. Outro dia, semana passada, a Catherine Deneuve ganhou um prêmio Lumière Award na Europa. Ela está com 80 anos. E eu não sei se foi ela ou a Audrey Hepburn, a primeira paixão da minha vida, mas uma das duas foi. E a outra foi a segunda. Então, tanto faz. Nessa altura do acontecimento, tanto faz. Ela recebeu o prêmio, o maior prêmio da cinematografia europeia, o Lumière Award. Ela fez o discurso, Catherine Deneuve, e dedicou o seu prêmio aos produtores rurais franceses. Puta inveja que eu fiquei. Que inveja. Qual é o artista brasileiro que vai dedicar algum prêmio a um agricultor brasileiro? Ninguém. É isso. Então, o que falta? Uma comunicação mais adequada. O Brasil hoje é um país urbano. 90% da população mora na cidade. E se não houver essa visão de que a relação entre o consumidor e o produtor é visceral, siamesa, nós nunca vamos ter uma visão adequada de estratégia para a agricultura. A população brasileira hoje é muito majoritariamente urbana. Então, quem ganha a eleição é urbano. Se o urbano não tiver clareza de que o agro é bom para o país, e, portanto, para ele, que é urbano também, e que a ligação entre nós é íntima. Nós somos dois braços do mesmo corpo, urbano e rural, corpo nacional, não vamos ter política pública. E acho que aqui tem um erro de comunicação nosso ancestral. Começou com o Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era um mentiroso conhecido, fez uma carta para o rei falando: nessa terra, em se plantando, tudo dá. É a maior mentira da história do Brasil. O Brasil é um país de terra pobre. Vai no cerrado e planta alguma coisa sem calcário, sem adubo, não dá nada. Quem é agrônomo sabe disso. O cerrado é miseravelmente pobre. Nós somos o que somos com as tecnologias geradas na ciência brasileira, nas universidades, nos órgãos de pesquisa brasileiros, todos, com a Embrapa hoje comandando esse processo todo. Mas atrás da Embrapa teve muita gente que já fez coisa da tecnologia. O agrônomo de Campinas fez esse curso nos anos 40. Nós estávamos ainda no grupo escolar, Roberto. Então, a imagem que ficou é isso. Qualquer tonto planta. Aqui se plantando tudo dá. Peguei um táxi para ir para o aeroporto lá em São Paulo recentemente. O taxista falou: o que você faz? Eu falei: eu sou produtor rural.
quis simplificar a conversa logo. Eu vou, trem bom no mundo, né? Plantou coião. Qual é um nabo desgraçado, dívida? Mas a cabeça está no povo rural. Então, essa cabeça urbana precisa mexer nesse negócio. Depois veio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um cara fantástico, um brasileiro notável, um grande escritor, que era um cronista da realidade. Monteiro Lobato via o mundo e transcrevia aquilo. Quem lê os Cidades Mortas vê o café indo embora do Vale do Paraíba e as Cidades Mortas crescendo lá. Era um homem fantástico. E ele criou a figura do Jeca Tatu. Naquele tempo era real. Naquele tempo o Brasil era um país rural. 85% do povo morava na roça. Roça que não tinha telefone, nem televisão, internet. Não tinha nada. Luz elétrica não tinha. Como é que o cara divertia? Fazia filho. Estava fazendo filho. Ela tinha 10, 12, 15 filhos. O que o pai fazia aquele monte de filho no terreiro? Ficava olhando aquela molecada. Eu lá na fazenda tenho uma criação de Fox Paulistinha, um cachorrinho tricolor, preto e branco, a linguinha bem vermelha, e que é um cachorro inteligente, esperto, simpático, gentil, criança adora cachorro, gosta de criança. Então, nasce todo ano 50, 60 filhotinhos de Fox Paulistinha lá na fazenda. E no escritório tem uma lista de candidato. Então, vai nascer, não vai treinar, mas às vezes um amigo vai, Roberto, me dá arruma um filhotinho de Fox Paulistinha. Quando um amigo me pede, eu perco 1 hora no fim de semana vendo uma ninhada. Quem cria cachorro ou gato sabe disso. Sempre tem um que abre os olhos primeiro que os outros. Anda primeiro que os outros. Mama mais que os outros. Morde os outros para mamar sozinho. Fica mais forte, mais poderoso. Late primeiro. Aquele do meu amigo. É o melhor cachorro que tem na ninhada. O que o pai fazia olhando aquela molecada crescendo? Vem cá, Juquinha. Você é um moço esperto. Você vai ser advogado. Vou dar o cara para a cidade. Nunca mais votava. Você vai ser médico, engenheiro, vai ser padre. E o mais burro, ele falava, e você vai aqui na roça comigo, teus irmãos estudar. Era o Jeca Tatu. O cara ficava analfabeto, não sabia ler e escrever, andava descalço, banguela. Era uma realidade. Há 80 anos atrás, não é mais assim. Não é mais assim. Mas o Pero Vaz de Caminha e o Monteiro Lobato criaram essa imagem. Depois veio o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek foi o maior brasileiro do século XX, disparado. Um cara que mudou o Brasil, mudou o sentimento de brasilidade. O Juscelino foi um homem que precisa ser mais estudado. A genialidade dele, a visão dele e o rasgar de horizonte que ele fez para o Brasil é um negócio absolutamente notável. Mas ele fez a urbanização. Com que dinheiro? Do campo. Não tinha um setor capitalizado, só o campo tinha dinheiro naquele tempo. Todo o dinheiro do campo. O produtor reclamou. O que o governo falou? Esse povo é tudo chorão. Então, qualquer tonto planta. Jeca Tatu e chorão. Mas a mais ficou. Aí, quando veio o plano Collor, depois do plano real, quebrou um mundo de gente, teve um cara que falou, esse cara é caloteiro. Então, qualquer tonto planta. É Jeca Tatu, chorão e caloteiro. Porra, que gente esse povo do campo? Gambata de jacu, idiota. Esse cara tem que ficar de lado. É falso. O produtor rural brasileiro hoje é competitivo, é um homem de excelência, uma mulher de excelência no mundo contemporâneo. Nós podemos ser os campeões mundiais de segurança alimentar. Tem uma estratégia. Para isso, a sociedade brasileira como um todo tem que responder a esse tema. Eu vejo aqui algumas pessoas de calça jeans. Calça jeans não nasce em loja de roupa. Tem que plantar algodão para fazer calça jeans. E algodão, para plantar, tem que ter semente. Tem que ter adubo, tem que ter defensivo, máquina, colhedeira, plantadeira, tem que ter afiação, tecelagem, tem que ser máquina de costura. Então, tem uma cadeia produtiva que depende do algodão. Sapato. Sapato não nasce em sapataria. Sapato nasce do pasto. Planta o pasto, cria o boi, come picanha e faz o sapato. Cinto, bolsa, assento de automóvel. Papel, todo mundo está com papel. Papel não nasce na resma, papel nasce em árvore. Quem produz papel, sapato e calça jeans é produtor rural. Tudo é assim. Estou procurando alguma menininha com uma blusinha de seda. Está meio frio, hoje nem nada de seda. A minha gravata não é de seda, mas faço de conta que é. Pensa que nasce na gravataria? Não. Tem que plantar amora. Colher a folha da amora, botar numa caixinha de madeira, com a tampinha de tela, e tem uma lagartinha nojenta, chama bicho da cera, ela vai lá e come aquela folhinha, depois ela vira borboleta, casa com outra borboleta, faz um casulo, vai lá, o cara pega o casulo e faz gravata. Melhor gravata faz lingerie. Que coisa mais linda que isso é lingerie. Lingerie não tem sem amora, gente. Tudo é agricultura. Tudo é agricultura. Oh, malha de lã.
malha de lã não tem sem ovelha. Então, tudo é agro. Então, a relação entre urbano e rural é íntima. E enquanto a sociedade brasileira não tiver isso claro, nós não vamos ter uma estratégia que permita o Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar. Mas se houver estratégia, facilmente seremos. Facilmente seremos. O Roberto e eu queremos ainda levantar juntos, com todos vocês, a taça do campeão mundial da paz. Vamos nessa, gente? Vale a pena. Obrigado. Bem, eu com os meus apenas 50 anos de vida, 51 agora, não tenho muitos comentários a fazer, aprendi muito. Vou ter... Ah, tem inveja? O senhor queria ter a minha idade com a sua cabeça, né? Imagino. Bem, dito isso, nós recebemos apenas uma pergunta aqui, ela se refere à questão relacionada muito à questão de reforma agrária, dizendo que o Brasil possui 100 milhões de hectares de terras arrasadas, na verdade, acho que são degradadas, né, por questão da pecuária. Esse assunto já tem sido discutido até nas questões do ABC, falando que há pastagens de baixa produtividade, áreas erodidas, áreas salinizadas. E a pergunta é por que o Brasil não faz reforma agrária para reflorestar essas áreas e por que os projetos de reforma agrária são efetuados em áreas florestais, quando vivemos o problema da crise dos recursos hídricos, com a decadência do Rio São Francisco, aqui fazendo uma menção aqui diretamente ao Rio São Francisco. Eu não sei se... eu até poderia responder, mas se vocês querem... na verdade, o Brasil não tem que fazer mais projetos de reforma agrária em outras áreas, né? O Brasil tem que colocar para produzir esses 80 milhões de hectares que estão distribuídos aí de terra e colocar um modelo econômico capaz, né, de transformar isso em economia, em dinheiro, e não como o próprio censo agropecuário disse, que 78% dos assentados à reforma agrária, à época, não produziam nada e ainda recebiam bolsa disso, bolsa daquilo, porque não tinham capacidade de produzir. Então, a reforma agrária é um processo histórico feito errado, né? Na matéria de que nem todo mundo foi qualificado e tinha cultura da vida na terra para produzir, a pessoa era um desempregado, recebeu um lote de terra, e hoje estão aí os auditores do TCU dizendo que 90% dos que receberam a terra não estão mais lá, e aqueles que conseguiram ficar lá transformaram aquilo em fazendas, porque quem tem sucesso na atividade vai acrescendo o lote vizinho, o outro lote, e acaba virando fazenda de volta, né? Então, a reforma agrária, e ela foi aqui, como diz, por que foi efetuada em áreas pobres e áreas florestais? Porque havia uma cultura do INCRA de comprar as terras mais baratas possíveis e mais longínquas possíveis para colocar as pessoas, e isso talvez tenha até inviabilizado esses projetos, né, em áreas de difícil ocupação e colonização, né. E pergunta aqui a questão de como fazer a recuperação dessas áreas e tal, e que há projetos e programas ABC e outros que estão aí, né, visando a utilização racional do solo, que já estava lá, né, na lei. Estatuto da Terra já avisava, a Lei 4.504, 64, já dizia a questão relacionada à produtividade, bom uso. A Lei de Política Agrícola, né, 8171 de 91, já falava, né, do uso racional, controle da erosão, uso adequado, mas nem só de leis, né, se constrói um país, né, se não cumpri-las e não botá-las para cumprir. Então, agora, quer fazer uma complementação? A questão da reforma agrária, eu acho que foi um erro de perspectiva. Partiu daquele conceito de que uma maneira de enriquecer e integrar as pessoas na economia era dar um pedaço de terra. Só que a terra é um fator, isso é uma ideia absolutamente antiga, a terra como reserva de valor, como um ativo mais produtivo. Na verdade, só é capaz de transformar terra em riqueza quem tem a qualificação de empreendedor,
uma pessoa que tem outros recursos, até de dinheiro, um conhecimento, porque não é possível tocar a agricultura no século XXI com desempregados urbanos ou trabalhadores rurais de baixa qualificação. Eles não são capazes de ser o empresário do negócio da agricultura. A ideia é que dava a eles uma terra e eles iam produzir aquela coisa, plantou e colher, mais nada. Na verdade, os desafios da produção agrícola são terríveis até para as pessoas altamente qualificadas e empreendimentos com muita capitalização, com muito equipamento, com muita tecnologia. Então, é um erro de perspectiva de um lado, que, na verdade, era um erro deliberado, porque as pessoas que, na verdade, não acreditavam que aqueles assentamentos pudessem dar mesmo resultado. Mas, na verdade, você estava tomando terra de uns, passando para outros. E isso era um objetivo de natureza política. Agora, o erro disso é muito grande. Tem um famoso livro do Thomas Piketty, Capitalismo no Século XXI. Eu li esse livro 3 vezes. E uma das coisas mais impressionantes que tem lá é o seguinte, é que qual é o valor, qual é a participação da propriedade da terra na riqueza no século XXI? É nada. No século XIX, quando essas ideias foram concebidas, a propriedade da terra, tanto na Europa como nos Estados Unidos, representava de 30% a 40% da riqueza nacional. Então, era um dos ativos mais importantes da economia. Nesses mesmos países, que é os Estados Unidos e a Europa, hoje a propriedade da terra representa 1% da riqueza nacional. O resto é propriedades urbanas, é títulos financeiros e fábricas e coisas dessa natureza. No Brasil, não tem uma pesquisa sobre isso. Mas, se a gente tirar as correlações usadas lá, você vai ver que a propriedade da terra no Brasil representa menos que 5% da riqueza nacional. Como é que você vai conceber um programa para transferir riqueza focado apenas num item que representa apenas 5% da riqueza nacional? Você não está distribuindo riqueza por esse processo. Então, ele é um programa duplamente equivocado, porque ele parte do conceito de que você dá terra a uma pessoa desqualificada como empresário agrícola e ele vai se enriquecer com aquilo, e você está transferindo riqueza, tirando de alguns para dar para outros. Na verdade, várias pessoas que deram terra para a reforma agrária ficaram felizes com a desapropriação. O que essas pessoas não puseram na cabeça que, no século XXI, o único ativo que garante um fluxo permanente de renda para qualquer pessoa chama-se conhecimento. Fora do conhecimento não tem salvação. Nem terra, nem fábrica, nem castelo, nem apartamento na Vieira Soto. Nada disso é capaz de assegurar um fluxo de renda permanente para uma geração. Já o conhecimento é capaz. E a tristeza disso tudo é que, segundo o último livro sobre desigualdade de renda, do Bronco Milanovic, que foi do Banco Mundial, é que ele diz que, na sociedade americana, as pessoas estão excluídas definitivamente quando fazem 5 anos de idade. Porque isso depende de que país é que eles nasceram, que cidade que eles estão e qual é a situação econômica e social dos seus pais. Porque, se elas não forem favoráveis, esse menino de 5 anos ele vai gramar a vida inteira e vai ficar muito longe daquele que pôde, desde o começo, saber que ele estava destinado a estudar em Harvard, em Princeton, em Yale, enfim. Então, enquanto nós não acharmos que o conhecimento é a única maneira de distribuir renda e riqueza, nós estaremos sempre errados, sempre equivocados. Bem, chegou aqui 3 perguntas, na verdade, acabam sendo 2, e para o ministro Roberto Rodrigues. Uma delas diz que, do ponto de vista institucional, quais são as ações necessárias para mudar a imagem do produtor rural brasileiro? É aquela questão que o senhor falou, que não há um reconhecimento da importância do produtor e o cidadão urbano não compreende isso, né? E a segunda pergunta é no mesmo sentido, nesse aspecto, e ainda, como mudar a visão da sociedade dentro do setor rural, é a mesma pergunta. E ainda uma pergunta aqui, dizendo, considerando o contexto político atual, qual é a principal proposta do governo, na verdade, eu não sei se caberia respondermos nós isso, né, para tornar a agropecuária brasileira mais competitiva. Mas posso complementar um pouquinho agora da reforma agrária? A reforma agrária é um negócio polêmico e não devia ser polêmico. Mas tem uma coisa por trás disso que é relevante para a gente reafirmar.
Com a economia globalizada, a margem unitária de renda por unidade de produto agrícola é cada vez menor. Cada vez menor, cada competição internacional. De modo que o produtor rural, no mundo hoje, faz a sua renda na escala. Por definição, faz na escala. E o pequeno produtor, por definição, não tem escala, porque ele é pequeno, vai ter escala. Então, distribuir terra, além de tudo que o Roberto falou aqui, com o que concordo plenamente, dividir terra, porque se pegar de terra e produzir sem crédito, sem tecnologia, sem assistência técnica, o cara não vai fazer nada. E, quando fizer, não vai ter renda, vai quebrar. Então, é inútil fazer um... Por que os países desenvolvidos dão subsídio? Uma vaca suíça ganha mais dinheiro subsídio do que 1/3 da população mundial em termos de salário. Senão, o cara não põe a vaca na Suíça. É que é borboleta, que dá mais renda para ele, ficar cuidando da multifuncionalidade da agricultura que ele tem lá. Então, a reforma agrária, dividir terra, é o conceito errado. A reforma agrária só faz sentido se for capitalista, com mecanismos adicionais que permitem ao produtor, com crédito, ciência técnica, cooperativa que agreguem valor para ter escala no conjunto e não na individualidade. Funciona assim, não vai funcionar nunca. É um negócio totalmente liquidado no mundo contemporâneo. Mas é um instrumento importante porque erros sucessivos política econômica no Brasil tiraram do campo milhares de produtores que eram vocacionados e que perderam tudo o que tinham sem ter nenhuma responsabilidade sobre aquilo que fizeram. Não tiveram culpa nenhuma. O cara não fez o plano Collor e perdeu tudo o que tinha por causa do plano Collor. O plano real perdeu por causa do plano. Então, é preciso que haja uma reforma agrária para recompor vocações naturais na sua atividade produtiva, mas com visão capitalista e que dê condição do setor avançar. A terra, hoje, está em torno de 15% a 20% do total do capital necessário. Portanto, cadê os outros 80%? Né? Bom, então, vamos lá, as duas perguntas. Primeiro, uma delas, de certa forma, eu respondi o que é necessário, o que tem que ser feito para o Brasil ter um agronegócio diferenciado. Eu acho que já falei. Você tem uma estratégia que contemple a questão da infraestrutura, da logística, a questão da política comercial, da política tecnológica, da política de renda, de reformulação de legislações obsoletas, que são a parte, digamos, do Estado assim contemplado, o governo legislativo e o judiciário. E, por sua vez, cabe ao setor privado evoluir em tecnologia, incorporar a tecnologia, incorporar a gestão, para poder dar um salto qualitativo para esse Estado. Tudo isso é uma estratégia de Estado, não é nem de um governo, que implica o parlamento, implica a sociedade toda olhar no conjunto. Então, tem uma estratégia que vai depender, naturalmente, de uma grande capacidade de comunicação, que leva à segunda pergunta. O que tem que ser feito para a sociedade urbana se convencer da agricultura? Olha, há 3 anos atrás, não sei se vocês chegaram a assistir isso aí, eu presidi o COSAG, o Conselho Agronegócio da Fiesp, e eu fiz uma campanha para arrecadar fundos, fazer um programa de promoção da agricultura, chamado Sou Agro. Vocês chegaram a ver esse negócio aí. Eu contratei o Lima Duarte e a Giovanna Antonelli para falar sobre agricultura. O Lima Duarte falava porque ele é agricultor de origem, então ele falava muito de propriedade. Mas a Giovanna Antonelli foi genial. E nós montamos assim, ela abria a geladeira da casa dela e falava para a gente assim, vem ver a minha fazenda. Né? Então, tinha lá um pedaço de carne, ela falava, olha, e aparecia um boi. Um litro de óleo e aparecia a soja. E sucessivamente, linkando o produto final de consumo com a atividade primária. Aí fui para o quarto dela, tinha uma cama com lençol de algodão, travesseiro era de pena. Nossa, camisola de seda. É um negócio. Tudo é agricultura. Não, ela fez aquela... E nós fizemos uma pesquisa na Avenida Paulista com o Ibope, antes de lançar o programa e depois do programa. E mudou o cenário. Mudou muito. O problema foi que durou 2 meses e meio, porque a empresa que fez o projeto para a gente, olha, eu quero 6 meses, eu quero um negócio de 6 meses, porque tem que criar, tem que ficar repetindo toda hora esse negócio para ficar na cabeça das pessoas. 6 meses. Mas o dinheiro deu para 2 meses e meio só. E quem que deu o dinheiro? A Abrapa, Sobrejeito de Produtores de Algodão, a AproSoja, produtor de soja, a Única e a Plano, produtor de cana, a produção de açúcar e de álcool, a OCB, que são as cooperativas brasileiras, 2 tradings,
nenhum banco, nenhuma fábrica de tratores, nenhuma fábrica de implementos agrícolas, nenhuma fábrica de defensivos agrícolas, nenhum produtor de sementes, nenhum produtor de defensivos agrícolas. E eu fui pessoalmente. Eu fui presidente da OCB, presidente da Rural Brasileira, fundei presidi a MAG, fui secretário do São Paulo, fui ministro da Agricultura, pedi conselhos de entidades, estou hoje em 29 conselhos diferentes. Eu fui pessoalmente. Todo mundo prometeu para mim, e não deu, que os caras que vivem da agricultura não pagaram para defender a agricultura. O conceito de cadeia produtiva é um conceito que está implantado teórica, mas na prática não funciona no Brasil ainda. Ninguém deu dinheiro. Então, deu para 2 meses e meio só. A CNA não deu. A Cátia que fez um programa dela. Então, eu entendo, ela que fez um programa só dela, e eu entendo. Mas não somou a esse projeto que nós fizemos juntos, tá certo? A OCB deu, a Rural Brasileira deu. Então, foi uma coisa horrorosa, nós não conseguimos fazer um projeto adequado. Aí eu fui para a Globo. Vocês são muito jovens, né? Mas antigamente tinha um programa do Bamerindo, que chamava Gente que Faz. Era sábado à noite no Jornal Nacional. Hã? No Jornal Nacional. Todo sábado, eram 30 segundos. Então, eu propus à Globo fazer um programa chamado O Agro que Faz. Mas tinha que financiar, tinha que pagar. Ninguém quis pagar. A Globo está fazendo agora lá. Tem o Agrotec, o Agropop. A Globo fez por conta própria, porque ela se encantou com o projeto. O negócio do sapato, da calça jeans, ela encampou aquele projeto lá. Então, o fato real é que, se nós tivéssemos uma visão conjunta do agronegócio, das cadeias produtivas todas, em que a cerveja, em que o pessoal da Brahma entendesse que só vivem os seus trabalhadores porque alguém plantou cevada, não tinha outra visão. A Brahma não pagou nada. Nenhuma fábrica de calça jeans pagou nada, né? Então, na verdade, falta o sentido de conjunto, falta o tema agregação de valor, falta entender que é agronegócio? É a soma das cadeias produtivas. O que é uma cadeia produtiva? É o conjunto de ações e atores que começam lá na prancheta de um cientista e terminam na gôndola do supermercado. Passa pelos insumos, semente, máquina defensiva, o crédito, o serviço, pela plantação, pela colheita, pela armazenagem, pela utilização, pela embalagem e distribuição. Isso é uma cadeia produtiva. Então, o sujeito que produz copo não vai fazer nada. É um cara plantando cevada para fazer cerveja para pôr no copo. Não vai ter copo. Por que vai comprar copo? Não tem cerveja para botar no copo. Então, claro, esse negócio é tão evidente, mas nós não temos essa coisa clara institucionalmente. Por isso que, quando eu vi a Catherine Deneuve falando aquilo, me deu uma tristeza ela ser francesa só, e não ser brasileira. Que tristeza que me deu, uma mulher fantástica daquilo. Aliás, a França, no ano passado, fez uma pesquisa em Paris. O que vocês acham do produtor rural francês? Para franceses e parisienses. 82% disseram herói nacional. Faz na Paulista, o que eles acham? Acaba com o Cerrado, acaba com a Amazônia, acaba com o trabalho escravo. A visão é essa. Nós não sabemos comunicar adequadamente. Aliás, curiosamente, nós falamos para nós mesmos com uma enorme competência, como somos bonitos, importantes, simpáticos e úteis para o país. Para nós mesmos, mas pregamos para convertidos. Para nós mesmos. É preciso que a sociedade saiba. Então, quem fez a pergunta, não sei quem fez a pergunta, mas eu vou responder de uma forma que eu tenho feito sistematicamente. Cada domingo, cada um de vocês, quem fez a pergunta, convença 3 pessoas disso. E pede para essas pessoas falar com outras 3 no domingo. Se nós fizermos um movimento desse, explicando isso com clareza, nós mudamos o país. Posso falar mais uma coisa, Rodrigo? Uma coisa para vocês aqui. Na linha do que o Roberto falou sobre a questão da saga, né? Eu fiz 50 anos de formado ano passado em agronomia em Piracicaba. Escrevi um livro sobre minha turma. Eu me formei em 65, na Luiz de Queiroz. Eu nasci. Hã? Nasci em 65. Você nasceu? Não sabe falar isso? Nojento.
Mas eu formei em 65. E casei também, de modo que é duplo suicídio. Bom, mas... não, mas foi bom. Enquanto durou, foi bom. Mas, em 65, na da minha formatura, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja, produzindo 1.200 quilos por hectare. Hoje tem 33 milhões de hectares de soja, produzindo 3 milhões. Quem que fez isso, gente? O produtor rural que fez isso, com tecnologia gerada no órgão de pesquisa. É fantástico o Brasil. Nós importávamos tudo, nós importávamos leite, gente. Carne. Feijão. Tudo. Só tinha café, né, e açúcar. Então, é fantástico. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou contar essa história aqui, só para terminar, porque já está apareceu o tempo esgotado ali, mas mais 2 minutinhos. Olha, o pai do meu pai era produtor de café no interior de São Paulo. Naquele tempo, o café era a riqueza do Brasil e do estado de São Paulo, né? Ele era um rico, tinha 3 anos de café, um homem rico, mas o homem do fio do bigode, era tudo na palavra, um cara, ele era importante, ele era político importante na cidade, morava em Tietê, uma cidadezinha perto de São Paulo, Piracicaba, era político importante, rico, poderoso, ele era viúvo já, jovem, ficou viúvo muito jovem, mas era um homem poderoso, trocava de carro todo ano, trocava de casa, trocava de namorada todo ano, ele estava sempre procurando evoluir, era um homem, enfim, e comprou uma 4ª fazenda de café, em 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York. Meu avô era um caboclo, não sabia o que era Nova York, bolsa, crack, então era um negócio que ninguém sabia o que era crack naquele tempo. Crack de bolsa era totalmente fora de qualquer... era crack, ponta direita, essas coisas assim. Bom, ele quebrou. Café e terras de café caíram a 15% do valor antes da crise. Pois bem, naquele tempo, de comprar uma fazenda, estava 10% no sinal, o resto pagava em 4, 5 anos de prazo. Ele comprou a fazenda, pagou 10%, e veio a crise, e a terra veio a 15%. Então, o patrimônio inteiro dele, o tamanho da dívida da fazenda que ele comprou. Ele ficou pobre do dia para a noite. Não sabia que era Nova York, você não tinha nada a ver com isso. Mas ficou pobre. E, que era um homem de palavra, ficou com tanta vergonha, que foi embora de Piracicaba e morreu como lenhador em Taquarituba, sul do estado, tão pobre que foi enterrado numa cova de indigentes, no meio do mato, e quando, meses depois, os irmãos ficaram sabendo, foram buscar, não acharam mais as mortais dele. Era milionário, perdeu tudo que tinha, por causa de uma coisa chamada Nova York, que não sabia o que era essa pistola. O pai da minha mãe era um agrônomo italiano, que veio para o Brasil, na linha que você falou das imigrações, para trabalhar numa fazenda de café, porque com a abolição da escravidão precisou trazer italiano, japonês, para poder ter mão de obra. Cujo dono também quebrou em 29. E como meu avô e milhares de outros produtores rurais de café, fez o quê? Entregou a fazenda para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, com enorme competência, fez a melhor reforma agrária da história do Brasil. Vendeu aquelas terras para os colonos de café que estavam lá, que eram preparados, vocacionados, estavam lá trabalhando. De modo que o meu avô materno ficou fazendeiro, era miserável, ficou fazendeiro pela mesma razão pela qual o pai do meu pai, que era fazendeiro, ficou miserável. Nem os dois sabiam que era Nova York, nem que era bolsa, nem nada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa história eu escuto desde que eu nasci. Meu pai era um líder rural, em São Paulo, a fazenda dele era frequentada por eu, morei na roça, até hoje, na roça. Passava a falando assim, a agricultura tem que ter estratégia, tem que ter política pública, tem que ter seguro. Não tem seguro, tem que ter preço mínimo, tem que ter garantias para estabilidade. Eu sou engenheiro agrônomo, meu pai também era engenheiro agrônomo. Ele tinha um irmão que era engenheiro agrônomo, ele tinha uma cunhada casada com um agrônomo. A minha mãe era filha de um agrônomo, tinha 3 irmãos, os 3 eram agrônomos. Inclusive, a primeira mulher agrônoma brasileira, que era a Vitória Rossetti. Eu tenho uma irmã só, casada com um agrônomo. Tiveram 2 filhos, os 2 são agrônomos. Eu só tive uma mulher de verdade mesmo, de mulher de papel passado, que era agrônoma também. Tivemos 4 filhos, 2 homens, os 2 são agrônomos. 2 meninas, uma advogada, outra psicóloga, alguém tem que dar da guarda da família. Tem uma nora agrônoma. E genro, não, graças a Deus, porque genro, quem não tem, vai saber que é um inferno. Eu não quero nenhum genro colega de profissão meu. E tem uma nora agrônoma. E tem 2 netos dando Piracicaba. 4 gerações de agrônomos estando em Piracicaba.
Ah, que família sem imaginação? Não. A agronomia é a carreira que ajuda a agricultura, que ajuda o Brasil a ser campeão mundial. Vamos nessa, né? Pelo amor de Deus. O mundo espera a gente. Não vamos ficar de costa para o mundo, pelo amor de Deus. Vamos nessa. Obrigado. Bem, encerramos aqui o nosso painel, o nosso evento. Queria agradecer muito aqui a presença dos nossos dois professores aqui, né? Ainda bem, porque eu não sei se eu teria a mesma competência para dizer tudo isso aqui, mas agradecemos a todos e até a próxima, né? Teremos até 100 anos de idade e vamos fazer mais eventos aqui. Uma salva de palmas aqui para os nossos convidados.